Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós vamos entrar na palavra aqui. Hoje o tema da palavra é: atente-se para as pequenas coisas de Deus na sua vida. Atente-se para as pequenas coisas de Deus na sua vida. Às vezes, irmão, nós vemos os irmãos por aí querendo grandes coisas na vida e Deus está fazendo as pequenas coisas já. E através das pequenas coisas, Deus vai fazer as maiores, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos falar sobre aquilo que Deus tem para nós, atentando para as pequenas Deus na sua vida. Isso é muito importante, irmão, porque nós precisamos observar cada vez mais o que Deus tem feito. Às vezes nós queremos que Deus ele faça aquilo que nós queremos, que para nós é muito grande. Mas Deus tem feito coisas na nossa vida, no dia a dia, que só nós prestando atenção, nós vamos entender realmente as belezas do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Eu vou ler aqui para acompanhar os irmãos. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: a quem diz a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele de quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam e foram à madrugada no sepulcro, mas não acharam o corpo dele. E voltaram, dizendo que tinham tido uma visão do anjo que dizia estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram no sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, mas ele não ouviram. Então Jesus disse: Nércios, tardio de coração, crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou a eles o que achava todas as escrituras. Quando aproximou-se de uma aldeia para onde iam, fez com que iam mais longe. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se eles os olhos, conheceram, mas ele desapareceu. Ele diante deles, e disseram um aos outros: não ardiam em nós os nossos coração quando pelo caminho nos falavam, quando nos abriu as Escrituras? Amém, irmãos? Graças a Deus. Uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa, uma palavra que traz para mim e para você uma reflexão nessa noite. Irmãos, a palavra diz que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, e esses discípulos eles foram para Emaús, para uma aldeia que ficava mais ou menos a 11 mil metros ali de Jerusalém. Saíram por ali andando
e começaram a caminhar, desanimado, triste, trocando ali uma conversa durante o caminho. A Bíblia diz que Jesus chegou. E uma coisa interessante, irmão, quando a gente está esperando algo que não chega, parece que a nossa visão espiritual ela se tampa. Jesus chegou entre os dois e começou a conversar, começou a perguntar, começou a indagar as coisas. E a Bíblia diz que eles foram caminhando e Jesus ele foi contando ali para eles a palavra de Deus, desde Moisés em diante, através de todos os profetas, e foi conversando. Quando se aproximou aproximadamente ali da vila que eles iam, a Bíblia diz que Jesus ele se adiantou dizendo que ia mais longe. E aí eles pediram para que Jesus ficasse com eles ali, porque, meu irmão, quero dizer para você, ficasse naquele momento com ele, porque já era tarde ali, a noite já vinha chegando, e era perigoso aquele local. E eles pediram para que Jesus ficasse. A Bíblia diz que Jesus assenta com eles na mesa, e a Bíblia nos revela que Jesus ele pega o pão. Aqui diz que Jesus ele pega o pão e partiu e deu para eles. E a Bíblia nos revela que quando Jesus parte o pão e passa para eles, os olhos deles se abriram. Meu irmão, irmã, você que está ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, vamos começar a se atentar com as pequenas coisas. Não é porque algo está dando errado na tua vida, não é porque alguma situação na tua vida, mesmo dentro da igreja, não está sendo da maneira que você queria. Não permita que o seu coração se feche. Não permita que as suas visões espirituais não estejam abertas. Abra os teus olhos espirituais. Porque é nas pequenas coisas que Deus tem se revelado para mim, tem se revelado para você. Muitas vezes, irmão, nós estamos vivendo momentos por aí, ainda mais nesse momento tão materialista que nós vivemos, que parece que Deus só está na vida da pessoa quando a pessoa tem um bom carro, quando a pessoa tem uma boa casa, quando a pessoa tem um bom emprego. Irmão, preste bem atenção à maneira que Deus tem cuidado de você. Olha que eles se achegaram ali no caminho, o Senhor falando com eles, abrindo as escrituras para eles, e eles não conheceram a Jesus. E é assim muitas vezes, porque nós vemos aqui na última palavra que eles dizem aqui, olha só que coisa interessante, eu vou ler aqui com você. Disseram um aos outros, não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras. Às vezes, irmãos, nós entramos no culto só porque passamos um dia complicado, um dia difícil, só porque aquela bênção que nós esperávamos não chegou naquele dia. A palavra é boa, a palavra é forte, mas nós já entramos no culto e não sentimos Deus falar conosco. Porque às vezes nós esperamos algo da maneira que nós queremos. Olha que eles mesmos falam que eles tinham a esperança, olha só, eles tinham a esperança que Jesus ele tivesse vindo para remir Israel. O próprio Jesus depois manda uma palavra, repreende Nércios. Não era necessário que Jesus padecesse, sofresse, mas ao terceiro dia ressuscitasse. Eles estavam tão tapados ali naquele momento, tão sofrido na vida deles, que eles não entendiam que era necessário Jesus passar por tudo aquilo e ao terceiro dia ressuscitar. Mesmo as irmãs indo até lá, vendo que o sepulcro estava vazio, trazendo a notícia que o anjo disse que Jesus estava vivo, ele sai do meio da promessa de Deus que era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E foram caminhando pelo aquele caminho. Mas olha como Jesus
tem um amor por mim e por você. Jesus vai ali ao caminho com eles e começa a falar, começa a dizer, mas eles estavam com o coração fechado, trancado, reconhecido por eles, depois que eles abrem ali, Jesus parte o pão e a visão deles abre, é que eles dizem um para o outro, não sentia você e eu no caminho, quando eles falavam conosco, quando ele abria as escrituras, o nosso coração arder. E o que é a pequena coisa que eu quero trazer para vocês essa noite? É um pequeno gesto. Meu irmão, minha irmã, ninguém parte o pão como Jesus parte na minha e na tua vida. Nenhum homem na face da terra, nenhum ser vivo até hoje vai partir o pão do jeito que Jesus partiu para mim e para você quando nos chamou. Jesus pega o pão, ele parte o pão no meio e dá para cada um daqueles homens. E sumiu. Meu irmão, não importa a caminhada que aqueles homens tiveram. Foi triste o caminho que eles andaram de Jerusalém até Emaús. Andaram ali horas e horas, momentos e momentos. Mas a alegria que eles voltaram para reencontrar os discípulos de novo e contar o que Jesus fez na vida deles ali naquela caminhada, deve ter sido coisa fantástica. Esse pequeno gesto de Jesus só pode ser apreciado pelos que têm a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, de sentar na mesa com Jesus, de ter intimidade com Deus. Não é qualquer homem, não é qualquer mulher que senta na mesa com Jesus e pode ter a sensibilidade de sentir esse gesto. Que nessa noite, meu irmão, que nessa noite, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você venha ter a sensibilidade de começar a prestar atenção nas pequenas coisas. O pequeno gesto aqui é o partir do pão. É o momento de intimidade de Jesus naquela mesa com aqueles dois homens, que fez com que os corações deles voltassem a se alegrar, que os olhos espirituais pudessem enxergar que eles estavam ali com Jesus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha amiga, meu amigo, minha irmã também, preste atenção nas pequenas coisas. Você pode ter passado a luta que passou, mas você está em casa aí, ouvindo essa palavra. Você pode ter passado todas as dificuldades essa semana que vai iniciar e a semana passada, mas você está ainda ouvindo essa palavra. Você ainda é um escolhido de Deus. Que nessa noite os seus olhos espirituais venham ser abertos e o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida. Eu vou fazer uma oração por você agora. Fazer uma oração por você, minha irmã, meu irmão, para que Deus venha abrir os teus olhos espirituais e você venha sentir o que Deus tem para você. Meu irmão, se você quiser nos ajudar nessa obra, anote o nosso número 97126-7548. E seja um parceiro na nossa programação da rádio, na Missão Filadélfia, ali na Casa de Recuperação, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por vocês